Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, Shiur número 14. Hoje a gente está na Siman Kuf Samechet 168, na Alacha 32. Hoje, Bezat Hashem, a gente vai da Alacha 32 até a Alacha 35. Quem tem o livro, a gente está na página 29. Então, Siman Kuf Samechet 168, página 29, Alacha 32. Então, a gente estava falando sobre o assunto de Pat Abba Bekisnim. O que é Pat Abba Bekisnim? A gente falou são massas que elas, por algum motivo, se tornam mesonot. Mas que nesse tipo de massa, diferente de outras coisas que são mesonot, como a gente vai ver mais tarde, se a pessoa come uma grande quantidade, a quantidade de Kviut Seudah, que é 216 gramas, então ele precisa fazer Brachá Rishonah Amotzi e Brachá Achronah Birkat Hamazon. Então, quando ele vai comer 216 gramas, ele faz Brachá Rishonah Motzi, Brachá Achronah Birkat Hamazon. Em relação a Netilat Yadayim, a gente falou no Siman Kuf Nun Chet, em Alachot de Netilat Yadayim, tem machloket se ele faz Netilat Yadayim com Brachá ou não. O ideal é fazer Netilat Yadayim sem Brachá, mas tem muitos poskim que falam para fazer com Brachá. Se ele fizer com Brachá, ele tem onde se apoiar. Então isso, recapitulando o que a gente falou nos últimos shurim, para entrar nesse assunto. Agora, então vem na Alachá 32 e fala assim, ele ia comer 216 gramas. E por isso fez a brachá de amotzi lechem min haaretz na comida. Fez na Netilat Yadayim, amotzi lechem min haaretz. Aí o que aconteceu é que por algum motivo ele acabou desistindo de comer, não chegou a comer os 216 gramas. Precisou sair, passou mal, acabou a comida, chegou mais alguém comeu, não sei. Por algum motivo ele não comeu as 216 gramas, comeu menos que isso, digamos ele comeu 150 gramas. E aí agora acabou, ele não tem mais. O que ele faz? Então, a halakha é que ele faz brachá achronah ala mechia. Ah, mas ele fez da brachá rishonah motzi? Não tem, e daí? Agora, já que ele não comeu a quantidade de kviut seudah, ele faz a brachá achronah ala mechia. E a brachá que ele fez no começo, a motzi, não é considerado brachá levatalá. Assim, o que está escrito nos poskim. Então, esse é o psak do Rav Moshe Feinstein, assim o Yalkut Yosef traz também, que por mais que ele fez a brachá rishonah, ele fez a motzi lechem min haaretz, na hora que ele vai fazer a brachá achronah, ele faz a brachá de achat me'en shalosh. E eu não considero a primeira brachá que ele fez como brachá levatalá, porque ele fez a brachá certa no momento em que ele ia fazer. Já que na hora que ele fez a primeira brachá, ele pretendia comer o shiur de kivut seudah, então ele fez direito a brachá de amotzi. Então ele fez certo, e agora ele faz, já que ele não comeu o shiur de kivut seudah, agora ele faz a brachá de ala mechia. Porque a brachá de amotzi não é considerado brachá levatalá? Então, no Yalkut Yosef ele traz para aprender isso do Ritva. O Ritva que a gente trouxe no Siman Kuf Nun Chet, no capítulo 158, a gente falou em relação a Netilat Yadayim, que a halakha é que ele só faz Netilat Yadayim com brachá quando ele vai comer mais que kabetzá. E fala o Ritva, sim, quando ele fez Netilat Yadayim, ele pretendia comer mais que kabetzá. E ele acabou não comendo kabetzá. Eu não considero isso brachá levatalá, porque na hora que ele fez Netilat Yadayim, ele fez o que ele deveria fazer. A mitzvah de Chachamim, quer dizer, ninguém adivinha o que vai ser o futuro. Então a mesma coisa aqui. Quando ele fez a brachá de amotzi, ele pretendia comer o shiur de kviut seudah. Agora ele parou no meio, não vai comer mais. Então ele faz a brachá de la mechia, que é a brachá certa de agora, mas o amotzi que ele fez, na hora que ele fez, era o que ele tinha que fazer. Então por isso eu não considero isso como brachá levatalá. Então isso é Alachá 32. Alachá 33 é um caso parecido, mas ao contrário. Quer dizer, na Alachá 32 a gente falou alguém que ia fazer kviut seudah e acabou não fazendo. Então, aí, brachá achronah, já que ele não fez kviut seudah, é ala mechia. A brachá rishonah que ele tinha feito a motzi, não foi brachá levatalá. Agora no 33 a gente está o caso ao contrário. O quê? Ele fez a brachá de borei miné mezonot, porque ele não ia comer a quantidade de kviut seudah. Depois comeu, acabou comendo a
ele acabou comendo a quantidade de kviut seudá. Então, o mezonot que ele fez vale, e ele faz birkat hamazon. Agora, a pergunta é que a hora que ele mudou de ideia. Se quando ele mudou de ideia, ele pretendia ainda comer mais 216 gramas, então aí ele precisa fazer netilat yadayim. Aí com brachá, sem brachá, depende do que a gente falou quando ele vai fazer netilat yadayim para kivut seudá. Mas agora, então eu ia dizer assim, ele começou a comer e aí agora ele decidiu que ele vai estourar o 216. Se daqui para frente ele vai comer mais de 216, então ele faz netilat yadayim. Se daqui para frente ele não vai comer mais que 216, ele só vai comer um pouco mais para completar 216, incluindo o que ele já tinha comido antes, aí não é necessário ele fazer a netilat yadayim. Então, isso em relação a netilat yadayim. Quer dizer assim, ele começou a comer, comeu, digamos, 100 gramas. Agora ele vai comer mais 216, então ele faz netilat yadayim. Mas se ele vai comer só mais 130 gramas, depois que ele já tinha comido 100, aí ele não faz netilat yadayim. Em relação a brachá rishoná, aí tem uma grande machloket, a gente vai falar, Bezat Hashem, sobre isso na nota. Então, agora, na nota aqui ele traz que o makor dessa halakha é o Magen Avraham. O Magen Avraham, isso traz em nome do Shut Ma'arshach. E aí lá ele escreve o quê? Que se ele estava comendo e ele fez a brachá de Borei Bnei Mezonot, e agora ele estourou o shiur de Kviut Seudá, então ele faz direto para o Birkat Hamazon. Mas se ele ainda vai continuar a comer, então fala Ma'arshach, depende. Se ele vai comer mais um shiur de 4 beitzim, 216 gramas, daqui para frente, então ele precisa agora parar e fazer a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Mas se ele daqui para frente não vai continuar a comer mais 4 beitzim, então ele não faz a brachá de Amotzi, e aí fala Ma'arshach, ele também não faz a brachá de Mezonot, continua comendo com base na brachá de Mezonot que ele fez antes, e no final ele faz Birkat Hamazon, já que ele comeu, somando tudo, mais do que 4 beitzim. Essa é assim o Magen Avraham traz o Ma'arshach. O Kaf HaChaim pergunta contra isso. Ele falou assim, já que a brachá de Borei Bnei Mezonot serve para o pão, quer dizer assim, se eu peguei e fiz a brachá de Borei Bnei Mezonot num pão inteiro, num pão que é pão, 100% pão, Amotzi Lechem Min Haaretz, a brachá de Borei Bnei Mezonot valeu. Então, vale o Kaf HaChaim aqui, que ele já fez Mezonot. É verdade que quando ele fez Mezonot, ele não pretendia comer o shiur de Kivut Seudá, mas a brachá que ele fez Mezonot do começo, vale para agora. Então, por isso, fala o Kaf HaChaim, ele não precisaria fazer brachá rishoná de novo, mesmo que ele vai comer mais de 4 beitzim daqui para frente. Assim é o que está no Kaf HaChaim, e o Yalkut Yosef passar que assim foi atrás do Kaf HaChaim. O Halakha Brurá, quando ele traz esse Kaf HaChaim, ele faz uma pergunta, ele fala, olha, peraí, eu entendo o que o Kaf HaChaim está falando quando ele fez a brachá com kavaná de comer o pão, mas aqui, quando ele fez a brachá de Borei Bnei Mezonot, ele não pretendia comer shiur de Kviut Seudá. Agora que ele mudou de ideia, quer dizer, trouxeram uma comida nova e ele vai comer, a princípio, como ele isenta essa comida nova de brachá rishoná? A brachá de Mezonot que ele fez antes, ele não tinha pensado em comer mais. Ele tinha pensado, não vou comer mais. Então, por isso, e aí, e aí, quer dizer, a gente vai estudar Bezat Hashem mais para frente, quando a pessoa está comendo mais, etc., se trouxeram outra comida, se ele precisa fazer brachá de novo, não precisa fazer brachá de novo, sobrou da primeira comida, não sobrou a primeira comida, mas ele falou, quando a comida nova é uma brachá diferente, a princípio, eu precisaria fazer a comida de novo. E por isso, a conclusão do Halakha Brurá é que o mezonot que ele fez não isenta o Amotzi. Quer dizer, mesmo que, de acordo com
mesmo que de acordo com muitos poskim, o mezonot isento o amotzi, ele foi isso quando ele fez a brachá de mezonot com kavaná no amotzi, mas aqui que ele fez no mezonot, pretendendo comer menos que shiur de kvut seudá, o mezonot aqui não isenta o amotzi. Por isso fala o alakha brurá, que a princípio ele precisaria fazer o amotzi, se ele vai comer daqui para frente, mais do que o shiur de kvut seudá. E aí, por isso, a conclusão do Alakha Brurá é que tem que fazer a brachá de Amotzi, como falou Marshach. E aí, o Alakha Brurá traz que assim escreveu Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger, aqui no Shulchan Aruch, quando ele traz o Magen Avraham e o Marshach, Rabbi Akiva Eiger fala que se ele tinha comido a metade de uma coisa, que ele já pretendia comer, e aí depois ele decidiu continuar, ele falou para a primeira metade que ele continua a comer como já estava incluso na brachá anterior, ele não faz brachá. Mas depois que ele vai continuar, aí sim ele faz a brachá no novo que ele vai comer. E aí quer dizer, então, a princípio, isso é realmente uma kushia contra o Kaf HaChaim. Por quê? Como eu vou explicar que o Kaf HaChaim falou, não, a brachá de mezonot que ele fez, ele falou, ele não tinha pensado, trouxeram comida nova, ele não sabia que ele ia comer. Como eu vou falar que estava incluso no mezonot que ele fez antes? Então, para explicar o Kaf HaChaim, eu preciso falar que aqui está se tratando, quer dizer, o Kaf HaChaim entendeu que ele sentou ali, tinha um monte na mesa. Ele fez a brachá de borei minim mezonot. Ele não pensou quanto ele ia comer. E aí, quer dizer, ele fez borei minim mezonot que ele imaginou que ele não ia comer muito, mas ele não é que colocou um limite quanto ele vai comer. E aí ele comeu um, e foi comendo outro, e aí foi ficando com vontade demais. E quando ele viu, ele falou, bom, agora já vou estourar o shiur de Birkat Hamazon, então vamos lá. E aí, quer dizer, o Kaf HaChaim entende que esse é o din de grerá. Quando uma coisa leva a outra, que uma coisa leva a outra, que Bezat Hashem, a gente vai estudar sobre isso no Siman Reish Vav, no capítulo 206, quando a pessoa começa a comer e vai comendo por causa de uma coisa, come mais, se ele precisar fazer de novo a brachá Rishoná ou não. E por mais que o Shulchan Aruch ali escreve que eu não falo essa alachá de grerá em coisas que as brachot são diferentes, e a princípio, aqui, o mezonot, patabá bekisnim, quando ele vai comer menos que kviut seudá, brachá borei minim mezonot. Quando ele vai comer mais que kviut seudá, brachá motzi lechem min haaretz. A gente precisa falar que o Kaf HaChaim entende que já que é a mesma comida, não chamam isso de brachot diferentes. Por quê? Ele estava comendo, digamos, ele estava comendo rogalech, ele continua comendo rogalech, e é o mesmo rogalech, então é verdade que quando ele come grande quantidade é a motzi lechem min haaretz, pequena quantidade é borei minim mezonot, mas eu vou falar que o Kaf HaChaim entende que já que é a mesma comida, por mais que são brachot diferentes, também aqui eu falo esse din de grerá. E aí por isso o Kaf HaChaim falou, olha, o mezonot que ele fez lá atrás, isenta é o que ele vai continuar comendo. E aí, se eu explicar o Kaf HaChaim assim, eu vou ter que falar que quando o caso era diferente, e ele falou, olha, você sentou ali, ele falou, vou comer 2 rogalech. E aí sentou, comeu 1, comeu 2. Depois que ele, mas ele assim, ele pensou de maneira explícita, vou comer só 2, não mais que 2. Depois que ele comeu 2, ele sentou ali, estava conversando, e etc, e tudo. Ele decidiu continuar comendo, ele estava com fome. Aí não é grerá, porque ele falou, como ele já tinha pensado, ele já sabia que tinha muito, e ele já tinha decidido quanto comer. Então, aí depois ele mudou de ideia, decidiu comer mais. Aí o Kaf HaChaim vai concordar que ele precisa fazer brachá Rishoná no que ele está continuando. Então, vamos resumir como ficou na prática. Na prática, então, ficou assim. Se ele sentou para comer sem uma quantidade específica, aí ele não precisa fazer a brachá Rishoná, como falou o Kaf HaChaim.
já que ele não é que ele pensou, não vou continuar. Ele foi comendo, quando ele fez a Bracha Rishonah, ele fez Borei Minei Mezonot, que ele não imaginou que ele ia comer mais de 216 gramas. Aí foi comendo, foi comendo, foi comendo. Depois, quando ele olhou, mesmo que daqui para frente ele vai continuar mais de 216 gramas, ele faz a Netilat Yadayim, mas ele não faz a Bracha Rishonah, porque o Mezonot que ele fez valeu. Agora, quando ele imaginou que ele já pensou de maneira explícita, vou comer X. E o X não tinha Kvut Soudai, por isso ele fez a brachá de Borei Minei Mezonot. E agora ele terminou o X, ele mudou de ideia, trouxeram outra comida, ou já estava lá, mas ele tinha pensado em não comer, e agora ele mudou de ideia, decidiu comer e tudo. Ele mudou de planos, aí ele tem que fazer Bracha Rishonah de novo na comida nova que ele vai fazer. E aí, quer dizer, se a comida nova ele vai comer daqui para frente mais do que os 4 beitzim, os 4 ovos, os 216 gramas, então ele faz a Bracha de Motzi Lechem Min Haaretz. Se daqui para frente ele vai comer menos do que essa quantidade, ele faz de novo a Bracha de Borei Minei Mezonot, já que a primeira Bracha não serve, porque ele não tinha pensado nela de maneira explícita. Então, e aí quer dizer, assim fica na prática. Agora, e aí, aqui tem o pequeno porém, que ele só faz a brachá de novo na comida nova. Então, digamos, seguindo ali no exemplo, ele assentou e ele pensou que ele vai comer 2 rogalech. E aí ele comeu 1 rogalech e meio. E aí depois ele mudou de ideia e decidiu, quer saber, eu vou ficar aqui mais tempo, eu tinha pensado em ir embora, não vou mais, vou acabar comendo mais, etc. E agora ele vai comer shiur de Kvut Soudá. Para a próxima metade de rogalech, que já estava na cabeça dele desde o começo, ele não faz Bracha Rishonah, porque já está incluso no que ele tinha feito a Bracha de Borei Minei Mezonot lá atrás. Agora, o que ele for comer, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, aí depende. Se do terceiro para frente tem mais de 4 beitzim, mais de 216 gramas, ele faz a Motzi Lechem Min Haaretz. Se do terceiro para frente tem menos, aí ele faz a brachá de Borei Minei Mezonot. Mas se dali para frente, dali para frente tem mais de 216 gramas, ele também tem que fazer Netilat Yadayim. E aí ele faz Netilat Yadayim, a Motzi Lechem Min Haaretz. Se ele não tem, ele faz Borei Minei Mezonot sem Netilat Yadayim, mas no final ele faz Birkat Hamazon de qualquer jeito, já que no total ele comeu mais do que as 216 gramas. Bom, agora a gente vai seguir para a Halachá 34. A Halachá 34 é que se ele comeu essa quantidade de 4 beitzim, 216 gramas, e ficou satisfeito, de modo que ele tem que fazer Birkat Hamazon. E agora ele está na dúvida se ele fez Birkat Hamazon ou não fez Birkat Hamazon. Na dúvida, ele precisa repetir o Birkat Hamazon, igual qualquer pessoa que está na dúvida se fez Birkat Hamazon ou não. E Bezat Hashem a gente vai falar, tem diferentes costumes nos Faradim, costumam repetir só as 3 primeiras brachot, não a 4ª brachá, os Ashkenazim fazem o Birkat Hamazon inteiro. Mas, bom, a gente vai falar, mas na dúvida ele tem que fazer o Birkat Hamazon. Por que eu considero essa obrigação de fazer Birkat Hamazon por Pata Ba Bekisnim, quando ele comeu o shiur de Kvut Soudá, se ele ficou satisfeito como uma mitzvah da Torá, igual o Birkat Hamazon, quando ele comeu o pão e ficou satisfeito. Na nota ele traz que esse é o psak do Rav Ovadia Yosef, por mais que ele traz que tem gente que fala que aqui a obrigação não é deoraita, ele fala que a halachá é que aqui é deoraita. Fora que o Rav Ovadia Yosef traz que eu tenho aqui uns fakes. Por quê? Talvez, como os poskim, como as outras opiniões que Pata Ba Bekisnim porque a gente falou, tem 3 opiniões que é Pata Ba Bekisnim. Então, se ele comeu, por exemplo, uma coisa que é doce, então, para a opinião que é recheado e que é crocante, isso não é Pata Ba Bekisnim, é Amotzi, ele tinha que fazer Birkat Hamazon, deoraita, porque ele está satisfeito. E mesmo se eu falar como essa opinião, talvez como os poskim, que também Pata Ba Bekisnim, quando ele faz shiur de Kvut Soudá, é deoraita. Então, mas a verdade é que o Rav Ovadia Yosef não precisa chegar
no Pata Babekisnim, nos feika, porque a Halakha é como os que falam que é deoraita, porque mesmo se eu tiver uma comida que é certeza Pata Babekisnim, porque ele é também crocante, e também a massa é doce, e também é recheado, a Halakha, e aí quer dizer, esse certeza é Pat Babekisnim, e certeza, se ele comeu ele em Kviut Seudá, e ele ficou na dúvida se fez Birkat Hamazon ou não, eu também falo Safek Deoraita Lechumra. E agora, sim, na nota aqui no fim ele traz que o wafer tem uma chloket nos poskim se é considerado Pata Babekisnim das três coisas ou não. Por quê? A massa do wafer é doce. Ela é crocante e é recheado ali com chocolate, morango, o que tiver ali no recheio, é considerado recheado. Então, por isso, alguns poskim consideram que é as três coisas juntas, wafer. O Yalkut Yosef traz que, como a massa dele é muito, muito mole, e logo que você põe na boca, ela já perde a crocância, então eu não considero isso como crocante. Mas muitos poskim sim consideram isso como crocante, já que no fim das contas ele é crocante. Quando você morde ele, dá para sentir ele bem crocante. Tem gente que levanta que eu não considero ele como recheado. Por quê? Porque só se coloca o recheio do wafer depois que ele foi assado. Primeiro você assa ele a massa ali fininha, depois você coloca uma, coloca o recheio, coloca outra, coloca o recheio, aí você prensa. Mas o Orletzion fala que isso não é motivo para ele deixar de ser recheado. É diferente de... a gente falou que recheado é quando ele foi recheado na hora de assar, porque aqui, já que ele já foi assado, né, num processo específico para colocar o recheio dele no final, então fala, do mesmo jeito que a gente falou em relação à torrada, que se ela virou pão no meio do caminho, mas ela já foi feita com a intenção de ser torrada, ela é considerada crocante. Então assim também o Orletzion escreve que eu posso considerar ele como Pata Babekisnim por ser recheado, já que o normal é assim, ele já é feito de maneira específica para chegar nisso. Então, esse é em relação ao wafer. Só agora a última halakha também importante. Tudo que a gente está falando de Pata Babekisnim é uma massa que foi feita da maneira que foi crocante, recheado ou doce, e foi assado no forno. Porém, se eu tenho uma massa que é cozida, tipo, por exemplo, massa mezonot, que foi cozida, por exemplo, macarrão, você pode comer a quantidade que for, ela continua sendo borem miné mezonot e ela michia. Então a pessoa comeu ali meio quilo de macarrão, 1 quilo inteiro de macarrão, continua sendo mezonot e ela michia. Isso vale para tudo que foi cozido com líquido. Depois, Bezat Hashem, a gente vai falar mais em detalhes exatamente que processo que é chamado cozido ou não para valer essa halakha, mas quer dizer, no macarrão não tem esse negócio de a quantidade que ele vai comer, 4 beitzim, se chama kviut seudá para fazer a motzi birkat hamazon, e macarrão, até porque também não só, esse não é o motivo é porque isso não é considerado Pata Babekisnim, já que ele é cozido, mas no macarrão, fácil a gente estoura essa quantidade. Mas como não tem essa halakha no macarrão, então fica tudo um pouco mais tranquilo. Mas então, quer dizer, voltando aqui a halakha 35, comeu macarrão ou outra massa que é considerada cozida, não tem essa halakha de que se ele faz uma kviut seudá, ele faz a motzi, sim, independentemente da quantidade, é mezonot e ala michia. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak Baruch.